Botafogo 5, Penharol 0, né? É que eu vinha falando aí com algumas pessoas, né, que entendem de futebol, né, outras com alguns amigos também que gostam de futebol. É, o Flamengo, toda vez que joga contra o Penharol, tem essa dificuldade, né? A gente sabe que o Penharol é um daqueles times que toda vez quando vai jogar contra o Palmeiras, né, ou contra o Flamengo, eles gostam de jogar muito mais do que quando jogam contra os outros adversários, né? E você pode ver aí que, infelizmente, a mídia tenta colocar muita coisa sobre o Flamengo, como se o Flamengo sempre tivesse, né, em outro patamar. Pode até estar em outro patamar com relação à folha de pagamento dos jogadores, os jogadores estão sendo pagos em dia, né, salários altos, mas o que manda mesmo é o resultado em campo, né? E infelizmente o Flamengo não vem entregando isso já tem muito tempo. Por isso que muitas vezes eu falo, né? O pessoal fica falando, Arrascaeta monstro, Fulano monstro, né? Gabigol monstro. Há quanto tempo já o Gabigol não vem jogando, galera? Quanto tempo já o cara não faz gols? Há quanto tempo o cara já tá fora de forma? Há quanto tempo ele já tá dando prioridade para outras coisas? O pessoal até falando aí que ele estava tentando ser cantor, enfim. É, a questão aqui não é nem falar mal do Gabigol, né? Eu gostei muito do período que ele estava jogando no Flamengo 2019. Tava jogando muita bola, tava fazendo gols, estava sendo decisivo. Só que acabou, ele não está fazendo mais isso. Não dá para ficar vivendo daquele passado, né? E você vê aí o jogo entre Botafogo e Penharol, onde teve uma diferença enorme, não só no placar. Tá? Você pode ver aí que o Botafogo jogou com muito mais vontade, né? Com muito mais disposição e o preparo físico dos jogadores estava muito melhor. Você vê jogos do Flamengo e que os jogadores estão sendo muito bem pagos, né? E estão deixando muito a desejar. Por quê? Porque aqueles jogadores estão vivendo, né, de passado, né? Isso tem que acabar. O torcedor do Flamengo tem que começar a reclamar, sim. Por quê? Porque o torcedor faz de tudo para que esse time contribui para que o time tenha essa grana que tem, né? Tenha essa moral que tem o clube. Então, assim, o que que o Flamengo tem que ter? No mínimo, bons representantes aí, diretores, presidentes, treinadores, né? E os jogadores também, né? Não adianta nada ter um ótimo treinador, mas não ter jogadores bons. Não adianta ter jogadores bons e jogadores ruins com um treinador ruim, né? O Flamengo realmente tem que tentar fazer o melhor aí para consertar isso. O jogador tá no Flamengo, jogou bem uma temporada, beleza. Na próxima temporada não tá jogando bem, tem que fazer ou reduz o salário do jogador ou então faz um contrato, né, para poder fazer com que o jogador, tipo assim, faz um contrato ali para poder mostrar, ó, se o jogador está mostrando futebol X, né, vai ganhar X. Se diminuiu o futebol dele, se já não está jogando tão bem assim, já deu uma caída, tem que reduzir o salário dele. E tem que ser assim, né, para o jogador continuar sendo motivado a jogar. Caso contrário, o que, que vai acontecer? O jogador entra no Flamengo, aí o torcedor faz a maior festa, né? Ah, fulano de tal, né? Aí o cara faz o primeiro ano dele uma maravilha. No segundo ano em diante já não está com mais vontade, né? E ainda continua ganhando aquele salário altíssimo, né? E então assim, o Flamengo precisa fazer progressos nesse sentido, né? Você vê aí que o Botafogo vem fazendo esse progresso, né? Merecendo a vitória do Botafogo 5-0, né? A gente sabe que existe a rivalidade, né, no Rio, né, mas assim, Libertadores a gente tem que tentar torcer para os clubes brasileiros, né, tentar dar prioridade para os clubes brasileiros, fazer com que os brasileiros ganhem, né, principalmente contra times assim como Penharol, né, que toda vez, todo lugar que vai, quer arrumar confusão, quer arrumar tumulto, né, quebra as coisas nos lugares, né, em todas as regiões do Brasil que eles vão, querem arrumar tumulto. Então, o brasileiro tem que parar mesmo esses jogadores, né? Tem que jogar com tudo e não deixar eles ficarem tentando controlar,
né, nem o jogo e nem os times brasileiros. Então, assim, esse é um exemplo aí, esse 5-0 do Botafogo, muito bem feito, parabéns ao Botafogo, que isso sirva de exemplo para o Flamengo, né, que já sabe que quando o Peñarol jogar contra o Flamengo, vai ser desse jeito, o Peñarol vai querer jogar muito mais, né? Então, se o Flamengo tendo um elenco muito bom ou não, se não jogar bola, não vai ganhar, vai acontecer o que aconteceu aí, né? Que foi desclassificado contra o Peñarol, onde o Botafogo mostrou claramente que o Peñarol não é esse time, ganhou por 5-0. Méritos ao Botafogo, né? Espero que a final seja brasileira, né? Tem tudo aí para ser uma final brasileira. Isso aí é até bom para enlouquecer os argentinos, né? Que eles vão ficar malucos se os brasileiros jogarem a final na Argentina. E isso é mais um ponto positivo. Os times brasileiros vêm disputando as primeiras colocações na Libertadores, o que é muito bom para mostrar aí que o futebol brasileiro continua no topo, né? Infelizmente na seleção brasileira deixa muito a desejar, mas pelo menos nos campeonatos onde os times participam, né? Estão mandando bem. E fica aí também essa preocupação, né, do jogo contra o Atlético Mineiro pela final da Copa do Brasil. Por quê? Atlético Mineiro é outro time que adora jogar contra o Flamengo. Tem vários times que tentam, né, quando os times, mesmo sendo pequenos, eles jogam contra o Flamengo ou alguns outros times considerados grandes, é normal que a gente veja que os times vão tentar, né, fazer de tudo. Só que existem alguns times que tentam jogar muito mais contra determinados times. Atlético Mineiro é um deles. Toda vez que joga contra o Flamengo, você vê que é como se fosse aí um jogo, como se fosse o jogo do Flamengo e Peñarol. Você vai ver jogadores do Atlético Mineiro tentando bater, chegar muito mais forte nos jogadores do Flamengo do que de costume. Você vai ver o time jogando muito mais do que jogos costumeiros do Atlético Mineiro, né? Então, se o Flamengo der bobeira, vai perder isso aí. Não pode dar bobeira. Tem que jogar com tudo, tem que jogar muito mais e apresentar muito mais. Até porque tem deixado a desejar, né? E a única coisa que sobrou para o Flamengo, né? Porque o Campeonato Brasileiro, tudo indica aí que vai ficar mais entre o Botafogo e Palmeiras. Eu posso estar enganado, mas até agora tudo mostra que vai ficar entre esses dois, né? E o Flamengo não pode dar desculpa de que foram muitos jogos, que não sei o quê, que o preparo físico. Você vê aí que o Botafogo está jogando, né? O Campeonato Brasileiro está jogando Libertadores, né? E os jogadores apresentaram um excelente preparo físico, né? Coisa que a gente já não vê no Flamengo tanto assim. Mas a questão não é só o preparo físico, são os jogadores que estão deixando muito a desejar em vários jogos, né? Para o plantel que o Flamengo tem, para o elenco que o Flamengo tem, né? Principalmente com o pagamento que eles recebem, deveriam mostrar muito mais. E é sobre isso que eu estou falando, galera. É mais a preocupação não de ficar contra os jogadores do Flamengo, mas é a preocupação de mais um ano o Flamengo continuar pagando muito e não ganhar nada, né? Que eu acho que é isso que todo torcedor quer ver o Flamengo ganhando títulos, né? E é isso, galera. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Saudações rubro-negras e parabéns ao Botafogo.